no Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, irmão, vamos chamar a presença do Senhor. Vamos falar um pouquinho com Ele agora. Deixe seus pensamentos lá fora. O Senhor venha fazer grandes coisas aqui. Nosso Deus excelente. Aleluia. Senhor amado Pai, estamos aqui, Senhor, para engrandecer o seu nome, Pai amado. Venha falar conosco, Senhor. Venha falar através da sua palavra, através dos seus louvores, Senhor. Pai, nos perdoa os nossos erros, as nossas falhas, Pai amado, Pai querido. Eu sei que o Senhor já está presente aqui na sua casa, Pai. O Senhor é bem-vindo para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor quiser aqui no nosso meio, Pai amado. Se é para curar, se é para restaurar, Pai querido. Fala conosco, Senhor, através dos seus louvores e através das nossas orações, Pai querido. Chega até o seu trono, Senhor. Pai, abençoa essa vizinhança. Pai, abençoa os vizinhos da frente, do lado, do fundo, Senhor. Que o Senhor venha, Pai querido, abençoar as suas casas, suas famílias, Senhor. Abençoe também aquelas pessoas que estão assistindo essa live essa noite. O Senhor venha abençoar grandemente, Pai amado. Pai, entra com providência daquilo que eles precisarem, Senhor. Se eles estão precisando de uma oração, Pai amado, Pai querido, o Senhor entra agora lá na sua casa, Pai amado. Entre em cada cômodo da sua casa, Senhor. Vai abençoando, coloca os anjos ao redor dela, Senhor. Porque o Senhor é um de toda honra e todo o louvor essa noite, Pai amado. Amém. Essa oração que eu te faço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir. Vamos ler a palavra oficial. Aleluia, Jesus. Abra a Bíblia em Josué 24, versículo 15. Josué 24, versículo 15. Esperar todos os irmãos acharem. Aleluia, Jesus. Josué 24, versículo 15. Acharam? Amém. Então fala assim a palavra do Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que me serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses que dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Apenas isso. Amém, irmãos? Pode se assentar. Gostaria de estar convidando o nosso irmão David para estar entoando o hino da harpa essa noite. E o nosso irmão Heitor vai estar tocando o hino da harpa para a mãe dele. Aleluia. Glória a Deus, seja louvado. Só da uma da igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Quem puder abrir no hino 525 da harpa cristã. Glória a Deus. A Bíblia diz para a gente ensinar os nossos pequeninos, né? Que eles não se desviarão do caminho do Senhor Jesus. Né? Aqui está meu neto. Um milagre de Deus. Glória a Deus. Esse menino é um milagre. Mas vamos lá. 525 da harpa cristã. Deus é fiel. Todo mundo junto. Igreja. Deus. Descendo
Ele é o Deus Todo-Poderoso. Grandioso é o nosso Deus. Aleluia. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Faz os céus e a terra. Aleluia. Um pedacinho do Salmo aqui que é mesmo. Aleluia. O Salmo 23, ele fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fez em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge as minhas cabeças com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é todo poderoso. Vamos adorar o Senhor essa noite? Você está adorando ao Senhor essa noite, um louvor, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Irmãos, quando Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, a gente era escravo do medo, a gente era escravo de tudo. Mas quando o Senhor veio e deu sua vida por amor de nós, Ele nos libertou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então vamos adorar essa noite. Vamos declarar que nós não somos mais escravos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu conectar aqui o aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos adorar. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho
Vai estar adorando no louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Sim, Pai. Vai falando, Deus. Continua, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos falar da igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E Ele vai falar contigo se você permitir. Se você permitir, Ele vai falar contigo nessa noite. Então, desliga seu pensamento lá fora. Concentra aqui dentro. Ele quer falar contigo nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Adorando o Senhor Jesus aí. Oh, seu glória a Deus. Para o céu. O quanto você é grato pela oportunidade de estar aqui na presença dEle. Somos gratos, Senhor Jesus. O que tem feito por nós na cruz do Calvário é impagável. Ele sofreu por mim, Ele sofreu por você. Não tem nada que possa pagar o que o Senhor fez por nós. Ele entregou o seu único filho, para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos deu a oportunidade de estar com Ele na eternidade para todos sempre. A igreja já parou para pensar o que é passar a eternidade? É sempre com o Senhor Jesus, cear com Ele, sorrir com Ele, cantar com Ele, brincar com Ele. Imagina estar no céu sem dor, sem choro, sem lágrimas, sem luto, sem nada de ruim. Isso não tem preço. A presença do Espírito Santo aqui nessa noite é surreal.
Quem quiser abrir sua Bíblia, vamos falar sobre dízimo de oferta. A irmã Ângela já pode estar chegando aqui. Em seguida, já vamos entrar para a palavra. Glória a Deus. Seguida, o celular desfado. O celular novo aqui está lá. Estou apanhando dele. Rapaz, calor do céu, né? Lógico. Segunda carta da Coríntios 9 diz assim. Segunda Coríntios 9. Ih, agora eu fiquei sem óculos. 9, 3. Não? Fala Malaquias 3:10. Perdão, nosso. Eu estou com problema de visão. Que eu preciso não congelar. O óculos atrapalha, sem o óculos também. E eu estou com a pressão do olho muito alta. Então, infelizmente, eu estou perdendo as minhas visões. Mas em nome de Jesus, Jesus vai me curar. Malaquias 3:10 diz: trazer a casa do tesouro todos os dízimos e oferta para que seja abençoada a tua casa. Enfim, podeis colocar de pé aqueles que puderem se colocarem de pé. Fique à vontade na casa de Deus. Vamos orar nessa noite. Soberano Deus, está aqui teu povo, a tua igreja reunida no teu santo nome. Abençoe todos os dizimistas e ofertantes nessa noite. Aquele que não puder dizimar, seja abençoado da mesma forma. Aquele que precisar de uma porta de emprego aberta, que essa porta seja aberta. Você que nos acompanha pela live, seja tocado também, abençoado pelo Espírito Santo de Deus. E se você quiser dizimar e ofertar na casa de Deus, tem um código QR na tela. Fique à vontade para dizimar e ofertar na casa de Deus. Te louvamos e te bendizendo e te agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, podeis assentar. Fique à vontade na casa de Deus e vamos todo mundo juntos adorar o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu sou uma pessoa imensamente grata e feliz, porque o Senhor me resgatou e eu sei de onde Ele me tirou e eu sei para onde o Senhor irá me levar. Por esse motivo, é com imensa alegria que todos os domingos, terças, domingos e quinta-feira, tem culto nessa igreja e todo culto para mim é novidade, todo culto para mim é motivo de alegria, porque eu sei que o Espírito Santo se faz presente aqui. Só depende de você buscar. A adoração não depende de mim, não depende do pastor, mas depende de você, a sua entrega, o seu compromisso com o Espírito Santo, que vai depender da sua adoração. Amém? Então vamos lá, com muita alegria, cantar conosco. É um louvor bem antigo, o celular doido e voltou. Se alguém conhecer, vamos louvar junto? Aleluia! É o avivamento. Esse avivamento aqui, Espírito Santo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, Jesus! Vai soprar o vento, chegou o avivamento, chegou o avivamento, chegou o avivamento, vai soprar o vento, chegou o avivamento, chegou o avivamento, chegou o avivamento. Vai descer o sangue, ninguém pode impedir. Avivamento acontece quando se abre o coração, reunidos todos no lugar. Algo começou a acontecer, som do vento impetuoso, vidas com poder. Aleluia, Senhor Deus. E agora glória a Deus. Vai sair esse louvor, porque não é
Soberano Deus, o Senhor tem falado através dos louvores, através da palavra oficial, o Senhor já tem falado. Mas agora o Senhor irá continuar falando conosco. Soberano Deus, fala conosco através do pastor. Abençoa, Pai querido, o pastor que irá falar conosco. Abençoa ele da cabeça à planta dos pés. Que ele seja o canal de bênção nessa noite. Usa como tem usado, Senhor, poderosamente, Pai querido, Pai amado. Fala com ele, fala conosco, Senhor, através do teu filho, através do teu servo, Senhor Jesus. Revista ele, Senhor Jesus, com o teu capacete, com a tua armadura, Senhor. Venha revestido e usá-lo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Gostado, amado igreja, com a paz do Senhor? Amém. Quantos estão felizes em minha casa de Deus essa noite? Glória a Deus. Quantos creem que o Espírito Santo já está neste lugar? Eu creio que nessa noite, eu sempre digo, o culto é nós que temos que entregar para Deus. Pode baixar um pouquinho. Nós que temos que entregar o nosso culto para Deus. As pessoas muitas vezes, né, elas confundem a igreja, já que é somente para ir lá receber. Não é assim? Eu achava antigamente que nós tínhamos que ir na igreja, né, para falar com Deus e receber. E muitas vezes fomos criados dessa forma. Não é errado, pedir não é errado. Deus nos abençoa. Mas nós temos que vir à igreja prestar culto de adoração a Deus, através do quê? De nossos corpos, através de nossas vidas. Isso é um culto racional que nós estamos praticando todos juntos reunidos. Então eu falo para os irmãos, cultuem, dê o teu melhor culto nessa noite. Dê o teu melhor nessa noite, não importa, dê o teu melhor glória. Eu digo para você assim, tem uma passagem do salmista que diz um ditado popular ali, que ele chamava, né, pessoas para visitar o reinado, visitar o palácio. E quando ele ia visitar, né, pegava a pessoa para visitar o palácio, ia entrando e mostrando os cômodos do palácio, tudo, a fortaleza real, né? E ele, cada vez que ia mostrando, ele ia depositando joias na boca do convidado, diamantes, e cada vez que ele ia andando mais em outros cantos do palácio mostrando, ele ia colocando mais joias, sempre mais. Aquele que abria mais a sua boca, né, como diz, aquele que abria mais a boca, cabia mais joias. Então eu digo para você assim, se você abrir a tua boca nessa noite, quem vai estar depositando na tua vida não é eu, é o Senhor. Se você, cada vez que você dá um glória, cada vez que você dá um aleluia, o que acontece? O Senhor está colocando na tua vida bênçãos, o Senhor está abençoando também você automaticamente. Então eu digo assim para os irmãos, a igreja é um lugar para nós fazermos um culto juntos. Muitas vezes as pessoas acham, não, só o pastor prega, mas os irmãos têm que glorificar também, né? Vamos fazer um culto assim. Eu digo para os irmãos, não deixe de glorificar. Como diz, você que sentir no coração de pular, também pula, faz o que você quiser, e Deus que seja racional, adora o Senhor da forma. Amém? Aqueles que puderem abrir tua Bíblia nessa noite em Marcos 7, Marcos 7, 31. Marcos 7, 31. O que você necessita? Qual é a porta que você necessita hoje? É noite de aprendermos sobre a palavra do Senhor. Em Marcos 7, do 31, vamos estar lendo, diz assim, ó: outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Então algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar. Eles suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Jesus conduziu o homem
a sós, para longe da multidão, e colocou os dedos na orelha dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu, e com um profundo suspiro, ordenou: Efatá, que quer dizer abra-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Só Deus. Aqui nós vemos o Senhor operando um milagre. Jesus, ele quase não falava em aramaico. Eram poucas pronúncias que ele trazia, que ele falava. E Efatá em aramaico quer dizer abra-te. E aqui ele pronunciou, porque ele tinha uma mensagem. Se nós pegarmos no início dessa mensagem, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele tinha acabado de caminhar. Ele estava entre a cidade ali de Tiro e Sidom, que eram duas cidadezinhas pequenas. Ele estava por ali. E se nós pegarmos e formos estudar por profundo, essas duas cidades quer dizer cidade de descanso. Tiro e Sidom quer dizer cidade de descanso. E Jesus, ele permaneceu nessa cidade por um tempo, nessa cidade de descanso. Ali Jesus, ele teve um descanso. Você sabia disso? Muitas vezes as pessoas querem falar: não, nosso descanso não é aqui. Mentira. O Senhor fez o planeta, né? E no sétimo dia o que ele fez? O Senhor estava fazendo o que no fundo do barco, dormindo? Temos Bíblia para isso. Então assim, Jesus, ele estava ali nessa cidade. E se nós formos pegarmos e vermos esse momento que ele estava passando de descanso ali, se nós formos estudarmos a Bíblia, nós vemos que ali ele não operou milagres. Jesus não operou milagres nessa cidade. Só que foi uma das cidades que ele mais ganhou almas. Sabia disso? Não operou milagres, só que ele foi onde ele mais ganhou almas. Por quê? Nós temos que entender o seguinte: há lugares que muitas vezes nós vamos, não vai ter reconhecimento. Jesus, ele estava num lugar onde os judeus, eles não acreditavam nele. Eles não olhavam, não acreditavam. Mas os gentios olhavam e falavam: não, esse é o Cristo. Os gentios que estavam ali. Então nós podemos compreender que nessas duas cidades, Jesus, ele não operou milagre. Mas todos os gentios que estavam por ali, né, creram que ali era o verdadeiro Cristo. Era o verdadeiro Cristo, aleluia, que provia algo extraordinário. Era o Cristo que fazia algo sobrenatural. Isso era o começo da jornada de Cristo, aleluia, na terra. Como disse, no seu chamado. E os fariseus só apunhalavam, só brigavam, só batiam. Nós vamos ainda aprender mais para frente. Mas Jesus, ele não veio para falar ali dele, ele veio para falar do reino. Os fariseus esperavam Jesus indo ali para resolver algo, né, político. Eles esperavam Jesus político, Jesus que ia resolver algo, né, dentro da, como diz, da cidade, ia resolver algo assim. Mas Jesus, ele não veio, aleluia, ele falou assim que ele não veio para resolver algo político, algo social. Ele veio para o quê? Para apresentar para todos, aleluia, o reino dos céus. Só que os fariseus, eles não queriam aceitar. Só que os gentios olhavam de uma forma diferente. Só com o exemplo de Jesus ali, pessoas já começaram a crer nos céus. Sem operar algo extraordinário, pessoas começaram a contemplar que aquele ali era o Cristo. Ele estava em um lugar, como diz o ditado, santo de casa não faz milagre. Já ouviu falar assim o povo falando? Ele estava num lugar onde que não tinha credibilidade para ele. E ele era o Cristo, mas não tinha credibilidade para ele ser o Cristo. Os fariseus não queriam. Os fariseus só queriam o quê?
julgá-lo. Os fariseus estavam o quê? Só queriam se preparar para logo fazer o que fizeram, matar. Eles queriam organizar tudo para isso, para acabar com Cristo. Eu fico imaginando que dentro deles eles sabiam que ali era o verdadeiro Cristo. Mas a religiosidade que traz nos dias daquele tempo, né? E nos dias de hoje tem muita religiosidade dentro das igrejas. A religiosidade era tão grande que não deixava, né, eles crerem no Cristo verdadeiro. Paulo, ele era tão religioso que ele perseguia a igreja. Teve que ter um encontro verdadeiro. Ele era tão religioso que depois dele ter um encontro verdadeiro, nós vemos que ele teve um choque com Jesus. Ele entendeu que eles estavam perseguindo a igreja. E muitas vezes nós queremos tratar a igreja dessa forma. Queremos, né, pautar a igreja para ser de um modo. A igreja ela não tem que ser pautada de uma forma. Não é religiosidade. A igreja ela tem que, como diz, nós temos que apresentar para os irmãos o reino dos céus. O pastor tem que apresentar para a igreja o caminho da salvação. Não temos que apresentar um modo de agir conforme é. Não, apresentar o reino do céu e apresentar o que é a salvação. A mudança, ela vem nas pessoas. Sabe quem que faz a mudança na vida das pessoas? Se chama Deus, se chama Espírito Santo. A mudança, ela vem com o passar do tempo na vida de cada um. A pessoa, ela vem, a própria Bíblia diz: vinde a mim, como estás. Ele não está procurando você de qualquer forma. Venha, como diz, ele não está te falando assim, para vir tem que ser assim, 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 voltar. Não, venha de qualquer forma. É só vir. O Evangelho é apresentado à tua vida. E eu digo assim para você: em ti o Sidom Jesus descansou. Os judeus não queriam reconhecer, mas os gentios não conheceram ele. E hoje eu tenho convicção e certeza que aqui nessa igreja estamos com os gentios nessa noite, reconhecendo o Cristo do milagre, reconhecendo o Cristo que morreu naquela cruz por mim e por você. Nós estamos reconhecendo, aleluia, que sem Ele nós não somos nada. E tudo é um tempo. E se nós continuarmos na leitura, logo ele foi para aquilo, para Decápolis. O que é Decápolis? Deca, 10. Polis, cidades. Foi apresentado ali para ele tinha 10 cidades para passar. Aí começou o momento onde Jesus começou a ir. Só que os fariseus não pararam de perseguir ele, se você for pegar ele no relato da Bíblia. Nossa vida, muitas vezes, nós temos que entender uma coisa: o Senhor, Ele nos chama, e não vai começar grande. Quando Ele chamou Jesus ali, ninguém cria que Ele era o Cristo. Não foi simples, não foi fácil. Eu sempre digo, começar, aleluia, muitas vezes uma congregação, uma igreja não é simples, não é fácil. Mas é possível, com fé e com o Senhor. Muitas vezes temos que passar pelo pouco para o Senhor nos colocar no muito. Muitas vezes temos que passar, aleluia, pelo pequeno para Deus nos colocar no grande. Muitas vezes vamos ter que cantar em igreja com 2, 3 pessoas para amanhã depois o Senhor nos usar para cantar em igreja de 20, 30, 40, 50 pessoas. Muitas vezes vamos ter que pregar, ministrar em lugares para 2, 3 pessoas, sim, mas para amanhã o Senhor olhar em mim e você e falar assim: não, agora Ele está pronta, agora Ele está pronta. Aí vai nos preparar para colocar em algo maior em nossas vidas. Só que nós, irmãos, não queremos compreender, não queremos entender isso muitas das vezes. É verdade, Pai. Tem que começar assim. Jesus foi começando ali. Aí foi apresentado a Decápolis, 10 cidades, para ele começar ali o ministério, começar a crescer. E aí ele começou a caminhar. Aí é onde entra o quê? O milagre. Aí começaram a trazer pessoas para ele efetuar, para ali, né, acontecer a cura. Então nós temos que entender uma coisa em nossas vidas, que muitas vezes, maioria das vezes,
vai começar, como diz, por baixo. Vai começar pelo modo difícil. Mas é melhor começar do modo difícil com Cristo do que começar de outro modo onde não tem Cristo. E mais para frente nós vamos entender através do milagre que o Senhor operou na vida deste homem. Então nós temos que entender que os pequenos um dia se tornam grandes. A criança nasce pequena, é grande, é normal, é normal. Tudo que é investido no reino dos céus se torna grande. O tempo é grande. Você entra sem saber nada, não é? A irmã lembra o primeiro dia que ela entrou na igreja sem conhecer nada. Já parou para se lembrar do seu primeiro dia pisando dentro da igreja sem conhecer? Você já parou para pensar na tua vida isso? O Gustavo foi criado desde pequeno na igreja, mas quem nunca viu falar de Jesus? Nada. Ouviu falar só, mas entrou na igreja. E hoje o conhecimento que você tem agregado dentro de você, isso é algo dos céus para a tua vida. Eu fico imaginando isso. É da mesma forma nós. Começa pequeno, começa sem saber nada, e logo você vai tendo conhecimento, crescimento, o Senhor vai te fortalecendo, para logo você vai estar grande também. Vai estar sabendo. E o Senhor Jesus entrou nessas cidades, começou a entrar, e os fariseus perseguiam. E você tem que entender uma coisa: não importa se é pequeno, médio ou grande, sempre vai ter pessoas para querer afundar você. A vida é assim. Deus que a vida é vida, irmãos, tem perseguição. Tem. É no pequeno, persegue o grande. Sempre vai ter. Sempre vai ter pessoas para falar de você, sabia disso? Sempre vai ter. Sempre vai ter pessoas para criticar você, vai ter. Vai criticar, aleluia, um pastor com 2 pessoas dentro da igreja, vai criticar. Vai criticar o pastor com 10, vai criticar o pastor com 1000 mesmo, vão criticar. Sempre vai ter a crítica. Sempre vai ter aqueles, como diz, aqueles fariseus que não estão fazendo isso. Sempre vai ter. Mas o que não pode ter é nós olharmos para essas circunstâncias e nos afundarmos. Temos que crer no Consumador. É isso que o Senhor vai nos ensinando. Aí de repente, do nada, Jesus nessas Decápolis, nessa primeira cidade, trazem para ele um homem surdo. E umas traduções vão dizer que era gago, umas traduções vão dizer que ele era mudo. Aí depende. A minha tradução diz que ele era gago. E apresentaram já esse nome dele. Aí a pergunta eu te faço nessa noite: sabe quem levou aquele homem para Jesus curar? Já afrontando? Eu digo para você: quem te alavanca é aquele que te critica. Quem te alavanca é aquele que quer te impulsionar. Quem te alavanca é esse. Os próprios fariseus querendo que travar o ministério de Jesus já levou um ano. Né? Lembra na passagem que diz: no sábado levaram lá um para Jesus curar. Você falou assim: a lei diz que não pode. E agora, o que você vai fazer, Jesus? Aí o que entra? O sábado, o dia da semana, vale mais do que um ser humano necessitando de uma cura? O que vale mais? O que pesa mais? Um ser humano necessitando de algo? Ou simbolizando o que? Segunda, terça, quarta, sábado? Foi o que Jesus falou para eles. Muito mais a pessoa ser curada do que isso. Da mesma forma, eles pegaram, levaram e falaram assim: vamos ver, eu quero ver agora Jesus, como é que fala, né? Fazer milagre aqui. Eu digo para você, eles apenas começaram a impulsionar o ministério de Jesus naquela Decápolis, levando aquele homem surdo e mudo. Largaram lá aquele homem, e a Bíblia diz que tinha uma multidão ao redor, esperando Jesus operar um milagre. Temos que entender uma coisa: tem pessoas que Deus coloca na nossa vida, ou coloca
não na nossa vida como passageira, que vai servir de conexão para o nosso chamado, de conexão para o nosso ministério. Já viu isso? Tem pessoas que talvez ela não vai ser teu amigo, ela não vai ser uma pessoa íntima de você, vai ser pessoas que vão servir de conexão para catar você e te jogar em outra coisa, para te ajudar a alavancar o teu chamado. Aqueles homens ali, eles foram uma conexão para colocar Jesus, para começar a falar sobre ele. E Jesus, quando ele opera o milagre, a primeira coisa que ele fala para aquele que operou o milagre, ele fala assim: ó, vá e não conta o quê? Para ninguém. Era mais fácil Jesus falar: vai e conta para todo mundo. Não é? Na nossa vida é dessa forma. Muitas vezes vai ter pessoas que vão passar em nossas vidas, vai ser conexões para o quê? Para nos erguer, vai ser conexões para alavancar nosso ministério. Muitas vezes Deus te coloca no emprego e vai ter pessoas que você vai conviver com ela ali por um episódio somente, só que vai ser pessoas que vão te ajudar a ter uma conexão para você subir de carga, a ter uma conexão para você se passar de fase. É conexões que Deus coloca em nossas vidas. Nem sempre vai ser uma amizade saudável, que eu digo uma amizade que vamos ter, vai ser conexões, vai ser pessoas que vão passar, vai ser pessoas que passam para nos alavancar. E muitas vezes eu sempre digo, os fariseus que criticam, os que falam, é o trampolim que alavanca o teu chamado. Porque enquanto está falando de você, é porque significa que tem algo. Se você é uma pessoa reta aos caminhos de Cristo, quer dizer que você incomoda, quer dizer que tem algo na tua vida. Eu sempre digo, temos que deixar resplandecer a luz do Espírito Santo sobre nossas vidas. Por mais que não é fácil, mas temos que deixar. E se as pessoas criticam, é porque tem algo na tua vida, tem chamado de Deus. Então eu falo para você que veio aqui nessa noite, entenda uma coisa: Deus te chamou, e você muitas vezes não está ouvindo a voz, você ainda não está entendendo. Só que eu te digo uma coisa: Jesus viu algo ali naquele homem, surdo e mudo, que eu e você não viu. Aquele homem, e outra coisa, Jesus não tinha operado ainda nenhum milagre. Eu procurei, e uma pessoa com 2 problemas. Está entendendo? Eles queriam desafiar Jesus, falando assim: eu quero ver você agora aí curar ele da surdez e da fala. Não quero ver você curar ele somente de ser acostumado a curar, né? Abre os olhos, né? Levanta e anda. Ele não fala e não ouve. Jesus olhou para aquele homem e falou assim: ele não fala, ele não ouve, só que tem mais algo que ele tem de deficiência que vocês não viram e eu vi. Aquele homem não estava somente surdo e mudo. Tinha mais algo na vida daquele homem que precisava de Jesus entrar para mudar. Tinha mais algo para ser mudado na vida dele. Existe uma diferença que nós temos que entender. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Você sabe disso? Agora eu vou falar, pastor, ficou louco. Existe ouvir e escutar. Qual a diferença? O ouvir, ele entra dentro da tua alma. O escutar, ele entra no teu coração. Está entendendo? Por isso que Jesus está nos fazendo assim para aqueles que têm ouvido, que ouçam. Não é? Ouvir e escutar. Quem ouve, guarda dentro da alma. Escutar é uma coisa passageira que você pode esquecer. Só que Jesus sempre não estava falando aqui: aqueles que têm ouvido, que ouçam. Guarda. E quando você guarda, você usa dentro da tua alma. Se pegar um exemplo, olha só, em Samuel Jesus falava, né? Em Samuel Jesus falava, em Samuel Deus começou a chamar Samuel, Samuel, o que acontecia? Nada. Ele ia até o quê? Porque ele estava acostumado a quê? Ouvir. Ele chegava até
como é que fala o nome dele? Eli, estou aqui, mas eu não te chamei, volta a dormir. Ele voltava aqui quando descia, chamava de novo, e assim foi por 3 vezes. Só que Eli sabia o que era ouvir a voz de Deus. Falou: o menino não tem experiência. Como diz o menino, está só escutando, ele não sabe ouvir ainda. E ele instruiu ele, falou: volta até lá, só que quando falar de novo, você vai falar: eis-me aqui, Senhor. Ensinando o menino a começar a ouvir a voz de Deus. Então nós temos que entender uma coisa: há momentos que temos que aprender, temos que ouvir a voz do Senhor. Não é somente, escutar. Guarda aqui. E como aquele homem era, como diz, gago e surdo, não sei se vocês sabiam que a pessoa, quando ela tem uma deficiência em certas áreas da vida, vamos supor, a pessoa que ela tem uma deficiência, você pegar aquele Clayton que toca e canta, ele não tem visão. A vida inteira nunca teve, né? Se eu não me engano, ele nunca teve visão. Mas o que ele não vê, você tem que entender uma coisa: o Senhor, Ele vai nos apurando. O Senhor não, de nós mesmos, aumenta nosso instinto em outras coisas. O que Ele não enxerga, Ele ouve. As pessoas dizem que parece que Ele até enxerga, porque o homem ouve, parece que Ele até enxerga. O instinto dele é tão aguçado por não enxergar, mas Ele ouve. Ele ouve acima da média normal, como diz, né? Esse homem aqui, ele não ouvia e não falava, só que os olhos dele estavam acima da média, via. Como ele não ouvia e não falava, mas como diz o olho dele, irmão, estava vendo tudo. O olho dele estava ali na boca das pessoas dizendo: ah lá, o mudo, ah lá, o surdo. Olha só, ele não ouvia, era gago, não falava. Só que ele via as pessoas quando estava na multidão falando: ah lá, o gago, ah lá, o surdo. E você entendeu por quê? Agora você vai entender por que Jesus pegou, ele e não curou ele no meio da multidão. Jesus arrancou, a Bíblia diz que ele foi arrancado do meio da multidão e levado no particular. Não é assim? Arrancou ele e levou ele ali. A Bíblia diz assim: Deus muitas vezes pega eu e você, aleluia, e nos arranca de certos lugares, porque nosso ouvido, muitas vezes, até mesmo a nossa visão, não estão aguçados, não estão preparados, não conseguem ver. Entenda, tem lugares, aleluia, que você está no automático. Já viu isso? Tem lugares que muitas vezes você está e está trabalhando no automático, você não está ouvindo, você está apenas escutando. Tem cultos que você está participando, você não está ouvindo, você está somente participando. O Senhor não chamou eu e você para participarmos, somente ouvirmos, somente escutarmos. Ele chamou nós para começarmos a ouvirmos e guardar a palavra dele dentro de nossas almas. E tem lugares que muitas vezes você está entrando e saindo, aleluia, no automático, e você só está praticamente o quê? Escutando. Você não está ouvindo a mensagem e guardando dentro de você. Ou muitas vezes esse lugar ele entrou numa situação que ela somente o quê? Só empurra, somente fala para as pessoas escutarem. Esqueceram de fazer, sabe o quê? Olhar para a fonte das Escrituras, e esqueceu de trazer, aleluia, eu digo assim, como é que eu posso explicar para ficar mais, esqueceram de trazer a revelação mastigada e trazer e entregar para as igrejas, entregar para os irmãos. Estão apenas transmitindo mensagens, muitas vezes de autoestima, como eu já falei, trazendo mensagens, aleluia, de qualquer forma, trazendo para você, falando assim, e não estão trazendo a
só. É a mesma coisa que você ver um vídeo. É assim que tem lugar. Não é isso que nós queremos para nós. O que nós queremos é ouvir, guardar e usarmos. E entendermos que Deus nos chamou, Deus te chamou. Deus não te chamou para você ficar somente reproduzindo, apertando play. Não é isso que Deus te chamou. Deus te chamou, aleluia, porque Ele vai te levantar. Lembra que eu te falei, vai pegar você e muitas vezes vai te tirar de um lugar, colocar em outro lugar, tirar de um lugar, colocar em outro, vai começar a movimentar a tua vida, e muitas vezes esse movimentar ele começa a doer, começa a falar, Senhor, mas não é isso que eu quero, Senhor, não é isso. Mas nós temos que entender uma coisa, o crente, a pessoa, ele tem que entender uma coisa, não é o meu querer, não é o seu querer, é o querer de Deus que tem que entrar dentro de nós, de mim, de você. É o querer de Deus que tem que prevalecer em nossas vidas. O querer de Deus, quando entra em nossas vidas, ele entra muitas vezes dói, mas ele vem nos transformando e vem depois nos mudando, vem nos moldando, e quando nós menos imaginamos, o Senhor tratou nós e nos transformou. É ouvir. Não tem muitos porque não querem ouvir. Eles preferem muitas vezes lugares que vão somente o quê? Escutar. Porque ouvir e guardar dentro da alma machuca. Quando a pessoa fala um trem duro, né? Você já ouviu coisas duras? Todo mundo já ouviu. Você muitas vezes entrou dentro de você e falou, nossa. E você ficou alguns dias assim pensando naquilo assim, nossa, fulano falou assim, não é? Já aconteceu com você? Todo mundo. Nossa, isso aqui aconteceu, falar, nossa, que chato. Não, já aconteceu com todo mundo. Isso é o que? Ouvir. E você viu que tem poder para te machucar. Agora tem coisa que as pessoas falam, fulano, isso aqui. Você só, como diz, só passou, como diz. Você só escutou, mas você nem guardou dentro de você. A palavra de Deus, ela tem que ser ouvida. Ela tem que entrar. E amanhã, quando você estiver lá no teu serviço, ou lá na tua casa, quando você estiver lá, em qualquer lugar que você estiver, você tem que lembrar dela. Ela tem que fazer um sentimento dentro da tua alma. A nossa alma tem que ser conforme o livro, guardando ali nas partilheirinhas, né, as coisas boas de mudança, e nós colocarmos lá e começar a usar. Muitos vão falar sentimentos, também. Mas isso é ouvir, guardar a mensagem. Aí nós vamos muitas vezes em lugares que começa a coisa mais linda, e vai, canta, louva, coisa linda, amém, irmãos, eu glorifico. Mas a mensagem tem que ser para ouvir, para entrar dentro de você e te mudar. Porque para entrar da mesma forma e sair da mesma forma não funciona. É igual eu falei, está te dando apenas um anador, um analgésico. Não está tratando o teu problema, que é o que nós mais vemos. E eu digo assim, você viu quinta-feira que Deus tratou o problema aqui no culto. Deus entrou e começou a tratar problemas internos de pessoas. Deus nos chamou para isso. Não é para nós entrarmos somente de pirona, é para nós entrarmos com a cura, é para nós entrarmos e vermos o problema. É isso que Deus quer na minha vida. E eu digo assim para você, Deus te levantou, para você sair daqui, não é da mesma forma, para você sair daqui curado, sair daqui transformado. E quando você estiver lá na tua casa, lá no teu serviço, você vai refletir e falar assim, mas não é que é verdade? Parece que muitas vezes eu estou somente ouvindo, eu estou somente escutando, eu não estou mais ouvindo. É isso que Deus quer na minha e na tua vida. Começa pequeno, se torna grande, calma. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. E eu te digo ainda mais, aquele homem, o que aconteceu com ele? Ele tinha tanto, né? Como diz, apurado a sua visão, porque ele não falava e não ouvia, que ele via o que não, até o que não existia, mas ele via algo que entrava dentro do coração dele. Sabe por quê? Quando juntou tudo lá, olha a revelação. Quando juntava todas as pessoas, trouxe ele, as pessoas de lá ficavam olhando, lá, o surdo, o mudo,
Só que não parava, não ficava só o surdo do mundo, sabia disso? Ah lá o surdo do mundo. Será que ele está daquele jeito? É por causa dos pecados do pai dele? É por causa dos pecados dele? Ele ouviu o que ele mais via, ele não ouvia, ele via as pessoas falando isso. As pessoas criticando, pondo dentro da ferida, e aquilo ficava guardado dentro dele. E Jesus olhou para ele e falou assim: não dá para mim te curar no meio dessa multidão. Dentro de Jesus falou: não é aqui que eu tenho que te curar, porque você não tem que ser curado somente, aleluia, disso. Você não tem que ser curado somente da sua surdez, você não tem que ser curado somente da tua fala, você vai ter que ser curado também, aleluia, da tua visão, vai ter que ser curado da tua alma, de certas coisas que necessitam dentro de você. Por isso Jesus catou, arrancou ele de perto daqueles homens que só sabiam falar assim: está assim por causa do pecado, está assim por causa dos teus pais, está assim, as pessoas só sabem fazer isso, criticar. E muitas vezes a sua vida está dessa mesma forma. Muitas vezes, aleluia, as pessoas falam, você só reflete isso. Ficamos doentes por causa que as pessoas ficam muitas vezes fazendo dessa forma. Mas não é isso que Deus quer para mim e para você. Ele quer nos arrancar, nos trazer um canto, nos trazer, aleluia, para um lugar junto dele somente, e falar assim: filho meu, filha minha, eu vou tratar você aqui agora, em particular, eu vou trazer você, aleluia, eu vou te arrancar de certo lugar, vou trazer para outro lugar, porque eu preciso fazer um tratamento na tua vida, eu preciso mudar a forma que você vê. E aqueles que te criticam são aqueles que estão muitas vezes mais perto de você, do teu lado, praticamente. Jesus chamou: vem cá. Primeiro Jesus cura a visão. Depois Jesus vai lá e cura o quê? Os ouvidos. E depois Jesus cura a fala. Você não vai ver mais eles te criticando. Jesus falava para ele: fica imaginando, eu vou curar você disso. Eles não vão mais falar. Está entendendo por que a conversa teve que ser em particular, não podia ser junto? Porque Jesus precisava trazer ele para falar isso. Eles que falavam que seus pais eram pecadores, não quer sentar assim. Eles que criticavam você, né? Eles não entendem. Então para de ver isso. Começa a olhar diferente. Aí Jesus veio, tocou os 2 dedos no ouvido. Estão com os ouvidos. O Espírito tocou na língua. O homem começou, voltou a falar. E aí começou a alavancar o ministério de Jesus ali. Começou num lugar onde ele não fez milagre, não tinha credibilidade nenhuma. Foi levado para outro lugar, onde ali ele começou a operar. E a Bíblia nos diz que ele ainda falou: vá e não fala nada. Se você pegar ele aqui no último versículo, vai dizer: vá, não conte para ninguém. Irmãos, aquelas 10 cidades ali, ó, tudo ouviu falar de um Cristo que faz milagre. Não precisa. Nós não precisamos de ficar pensando que os outros vão pensar ou vão falar. Você tem que pensar que Cristo está com você hoje, e que Ele vai te sustentar, e que através da vida dele o teu nome vai soar por vários e vários lugares. Aleluia. As pessoas vão reconhecer que você é um servo de Deus, que você é uma serva de Deus. Você tem que entender isso na tua vida. Vai começar muitas vezes pequeno, não vai começar da forma que você quer, é da forma que Deus tem preparado para a tua vida. E muitas vezes vai acontecer dessa mesma forma, e Deus vai te usar como instrumento por onde você for, e as pessoas vão começar a contemplar e ver Cristo na tua vida, porque você tem um chamado do Senhor. Fique de pé, igreja. Jesus cura a visão, cura a audição, aí Jesus vai curar a fala. Aí ele diz o quê? Conforme nós. Ele fala, ele fala, apte.
E aí então você está achando assim, nossa, abriu o quê? Abriu a fala? E aí? Sabe o que Deus falou? Ele desbloqueou tudo aquilo que ele tinha aqui dentro. Lembra que eu falei que todos nós guardamos, ouvimos, né? Palavras ruins, nós ouvimos críticas. Tudo aquilo que estava dentro dele, de ruim, mágoas, tristeza, rancor, tudo que estava dentro dele, o Senhor falou: refatar, abre-te, abre isso, deixa isso embora. Tudo saiu da vida dele, todas aquelas palavras de maldição, todas aquelas palavras que diziam mal, tudo aquilo que saiu da vida dele. Então quero dizer para você nessa noite, entenda uma coisa: o Senhor está dizendo para você assim, refatar a tua vida. O Senhor está dizendo refatar sobre a tua vida hoje, refatar sobre a tua, aleluia, sobre a tua mente hoje, refatar sobre você hoje, no modo que você está. O Senhor, Ele quer tirar todas as palavras lançadas ao contrário sobre a tua vida, sobre o teu chamado, sobre dizendo que você não vai dar em nada, que você não vai conseguir, que você não passa de mais um. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, com a autoridade que Deus tem me dado, aleluia, é noite onde o Senhor quer dizer para você: abra-te, aleluia, deixa sair tudo isso para fora, deixa que hoje, aleluia, tudo saia para fora. E hoje o Senhor vai estar fazendo morada, hoje o Senhor vai estar, aleluia, entrando na tua vida, Ele vai estar, aleluia, entrando dentro de você, vai estar te transformando. E como eu sempre digo, Ele transforma sempre o crente de dentro para fora. É de dentro para fora. Deixa fluir. Deixa Deus fazer. Ouça. Jesus terminou a mensagem: aqueles que têm ouvido, que ouçam. Várias mensagens dele, não é? Eu quero dizer para você: você que tem ouvido, ouça hoje essa mensagem. Leva ela para casa. Leva ela dentro de você e começa a refletir. E abre-te. Lança tudo para fora. Se for o momento de você mudar, muda certas coisas. Nós temos que entender uma coisa na nossa vida. Chega um momento que nós temos que falar: para. Eu sempre digo: temos que mudar, temos que arriscar. Mas o maior problema é arriscar sem Cristo. Mas agora, quando você arrisca com Cristo dirigindo, aleluia, não é risco, você está cumprindo. Tem que decidir. Entenda, muitas vezes ficar do jeito que está não tem como mais. Você continuar do jeito que está, muitas vezes além de estar aprisionando você, está aprisionando outras pessoas, está te trazendo, aleluia, abrindo um buraco, muitas vezes está te enterrando você em outros, e quando você menos olhar, você não consegue mais nem sair, e muitas vezes não tem nem pessoas mais próximas de você, nem sequer para olhar para você e falar: sou teu amigo, eu quero te tirar dessa, eu sou teu amigo, eu quero te ajudar. Não tem mais. Não tem. Vai sobrar só você. Vai sobrar, vai chegar um momento que sobra só você. E não tem mais o que fazer. Eu conversei com um rapaz semana passada ou retrasada. Rapaz, a situação dele se tornou, não tem. Eu falei: irmão, só resta orar. Eu não posso ajudar nem nada no Senhor oração. Não tem o que fazer. Sabe a situação? Não tem o que fazer. É só oração. É só oração. Falei: você tem que mudar. Ah, mas não posso. Falei: mas se você não mudar, falei para ele: cadê as pessoas que você orava por ela? Subiu tudo, pastor. Cadê as pessoas que você foi lá e ajudou o Brasil levando cesta básica, fazendo as coisas para ela? Cadê esses aí que diziam que você? Amigo, cadê? Não tem mais, pastor. Subiu tudo. Subiu tudo. Ele falou desse jeito. Sobrou ninguém. Sobrou ninguém. Só ele. Eu falei: e você?
devido a ter se fechado, sobrou só você. E hoje só resta a oração para te tirar disso aí. Olha só a situação da pessoa. Só oração. Não tem nem como a gente ajudar. É uma situação que não tem como, porque a pessoa, igual eu falei, ela vai se enterrando, se enterrando, se enterrando, e quando ela vê, não tem mais o que fazer. Aí a sua oração é: e se Deus quiser? Falei para ele, Deus falou: não, eu só orando, não tem o que fazer. Todos viraram para você. Não foi? Foi. Por isso que eu digo, antes você tomar uma decisão de continuar sofrendo, mas com Cristo. Abraão estava aqui, já vou finalizar, estava com a parentela. Fica imaginando Abraão, né, junto com a sua família, tios e tal. Vamos imaginar todo mundo ali comendo do bom e do melhor, né, sentado no palácio, ali sentado nos seus banquetes, né, e ali na frente dele, uma estátua. Deus que eles adoravam, outra estátua. E eles comendo aquelas estátuas que eles adoravam, tudo ali, pagando. Não é? Aí Deus chegou e falou: Abraão, que afasta da terra. Mas está tudo bom. Tinha comida, tinha tudo, estava tudo bom, tinha terra, tinha rebanho, tinha tudo. A Bíblia diz assim: afasta da tua parentela que eu vou te levar para um lugar próspero, que eu vou fazer você próspero e pai de multidões. É melhor sacrificar ou pagar? Não é? A irmã já passou por um momento assim que você teve que falar assim: agora eu vou pagar ou vou sacrificar? Eu já passei. Chegou um momento que eu falei: dói, mas Deus faz. E Abraão olhou a circunstância, a situação, e falou assim: eu vou fazer o meu chamado, eu vou seguir a orientação que vem dos céus. Afastou de tudo aquilo, seguiu, e Deus ou abençoou a vida por isso. Então eu te digo assim nessa noite: é isso que temos que entender. Chega, é momento de ouvir. E eu quero orar por você nessa noite. Você que sentiu o coração de Deus, pode vir. Vamos orar. Para Deus estar vindo, entrando na tua vida, onde você necessita, você precisa. Entrando dentro dessa parte que eu falei, sentimental, toda que você tem de palavras ao contrário. Nossa, eu